Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Pérez e eu vim aqui para conversar com você sobre o concurso do TRT 13 da 13ª região, que nós estamos com o edital aí, né? Eu vim para conversar com você, na verdade, sobre a parte de direito constitucional, ok? Direito constitucional, como todo mundo sabe, é uma matéria que cai em praticamente todos os concursos e cada concurso tem a sua individualidade com relação ao constitucional. Na verdade, algumas coisas básicas caem todos, como direitos fundamentais, porém nós temos alguns tópicos que cada edital e cada concurso tem a sua especificidade, ok? Então, o que nós vamos olhar agora, pessoal? Nós vamos olhar o que o edital do TRT 13, o que ele trouxe para nós na parte de direito constitucional. Então, olha lá, vamos começar aqui, olhando o que o edital trouxe. Então, vamos começar a nossa análise do edital. E olha lá, pessoal, nós temos alguns cargos para conversar. Aqui com vocês, eu quero conversar sobre esses dois cargos. Conversar com vocês sobre o cargo de técnico judiciário na área administrativa e o cargo de analista judiciário na área administrativa. Então, o nosso foco vai ser esses dois cargos, ok? Claro que tem mais cargos no edital. Porém, o que nós vamos conversar aqui é sobre esses dois. O salário do técnico judiciário, como vocês estão vendo, ele é um salário muito bom, de R$ 7.593,37 mais benefícios, e ele é um cargo de ensino médio. E o analista judiciário, que é na área administrativa, ele é um cargo de ensino superior em qualquer área, com um salário melhor ainda, né? Já que exige nível superior, o salário dele é de R$ 12.455,30. As inscrições são do dia 22 de agosto de 2022 a 22 de setembro de 2022 e a prova tá logo ali, né? Dá tempo, professora? Dá, óbvio que dá. Se você tiver um foco, dá. Mas a prova é dia 27 de 11 de 2022. O ideal é que você já esteja se preparando para esse concurso, ok? Ou para outro concurso e aproveite o que você já estudou para utilizar nesse, para agora focar para esse. Aqui nós vamos ter uma parte importante para saber, que é com relação se tem muita diferença entre esse cargo que ganha 7 mil e pouquinho do ensino médio ou esse 12 mil e pouquinho do ensino superior. Eu vou falar da minha área, pessoal, eu vou falar da minha parte, que é o direito constitucional, tá? Quais as diferenças nessa minha área. As outras disciplinas você vai ter que ver os outros vídeos e analisar quais são as diferenças, ok? Fechou? E aí, pessoal, olha aqui, a gente tem quais são do analista judiciário, quais são os cargos, quais são os níveis superiores, né? Quais são as áreas que vão atuar. Então, tem a área judiciária, a área administrativa sem especialidade, que a gente chama de oficial de justiça, e depois eu vou ter as com especialidades, né? Arquiteto, estatístico, tecnologia, biblioteconomia e assim por diante. Aqui nós vamos ter o cargo de nível médio, que é aquele que nós já conversamos, as especialidades e também o total de vagas. Aí a gente vai ver as disciplinas. Olha a diferença de disciplina, pessoal. No cargo de técnico judiciário, nós temos português, raciocínio lógico, que é matemática, atualidades, legislação básica e conhecimento específico. São 10 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico, 5 de atualidades, 5 de legislação básica e 30 de conhecimentos específicos. E, professora, aonde está constitucional? Direito constitucional, como qualquer outra parte do direito, qualquer área do direito, vai estar em conhecimento específico, ok? Então, veja o peso do conhecimento específico, 30 questões, ok? Então, você tem que estudar conhecimento específico também. Não adianta gabaritar só essas outras disciplinas, português, raciocínio lógico, atualidades, legislação básica, e não dar uma olhadinha no conhecimentos específicos. Tem que estar estudando um pouquinho de tudo, né, pessoal? E aqui nós vemos as disciplinas para o cargo de analista judiciário. O de analista judiciário nós temos português, também 10 questões, raciocínio lógico, 10 questões,
atualidade, 5 questões, e aí a gente tem o mais pesado, conhecimento específico, que é 45, ok? Então, quem vai estudar para analista judiciário da área administrativa, que tem que focar no conhecimento específico, porque é uma quantidade maior de questões na prova, ok? Fique esperto com isso. E aí, pessoal, vamos ver as provas. Aqui, deixa eu tirar meu rostinho daqui, aqui. Das provas. A prova escrita objetiva de múltipla escolha e a prova escrita discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, você tem que passar tanto na prova objetiva como na prova discursiva, para os cargos de analista judiciário serão realizadas na cidade de João Pessoa, em Campina Grande, salvo disposto no item 2.4, no dia 27 de novembro de 2022, como eu disse logo ali. E será das 8 a meio-dia e meio, segundo o horário oficial de Brasília. Ok. Só que olhem, pessoal, prestem atenção. A prova escrita e objetiva de múltiplas escolhas e a prova de redação, também do cargo de técnico judiciário, será no dia 27 de novembro, só que no outro horário, das 13 às 19. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer, se você quiser se preparar para os dois, como muitas disciplinas vão ser iguais, você pode se preparar. Você que tem nível superior e quiser prestar tanto o técnico como o analista, você pode, porque o horário das provas vão ser diferentes. Você consegue terminar uma prova e ir para outra, ok? Claro, é mais cansativo? É mais cansativo. Claro, se você tem nível superior, às vezes você quer focar só no analista, tá ok. Mas pense na sua estratégia, pense no quanto você está preparado e o quanto você quer arriscar suas fichas. É uma decisão difícil de cada um, ok? Mas dá. O concurso colocou horários diferentes, fechou? E aí, pessoal, a prova de redação para o cargo técnico judiciário, todas as especialidades. A prova de redação constará em uma redação que valerá 10 pontos, então tem que ficar já esperto com isso, porque lembre-se, desculpa que eu esqueci de pôr de volta aqui. Lembre-se, pessoal, não será só a prova objetiva, será a prova objetiva de redação para técnico e objetiva e de dissertação para analista. No mesmo dia, então fiquem espertos com isso, ok? A prova de redação para o cargo técnico constará com uma redação que valerá 10 pontos e a redação deverá ser redigida, deixa eu só tirar eu aqui de novo, a redação deverá ser redigida em gênero dissertativo e argumentativo em até 30 linhas, ok? E, cadê aqui? A prova discursiva para o cargo de analista, todas as áreas e especialidades. A prova discursiva para o cargo de analista constará de uma questão discursiva relativa ao conhecimento específico para o cargo de analista e a prova discursiva valerá 10 pontos. Então, tanto para o de técnico judiciário como de analista, a prova de escrita vai valer 10 pontos, ok, pessoal? E vamos para a parte que importa. Deixa eu tirar aqui. Aqui, pessoal, essa é a parte que eu quero conversar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Essa é a parte que eu quero conversar com vocês. Por quê, pessoal? Lembrem-se, nós vamos ter 2 editais. Nós temos 2 cargos, né? Concorrendo a 2 cargos. Técnico judiciário e analista. A questão é, as 2 provas têm direito constitucional, noções de direito constitucional. As 2 têm um edital extenso com relação ao constitucional. Vamos começar por técnico judiciário, que é o cargo de ensino médio. Esse cargo, você já pode ver aí que a noções de direito constitucional que eles querem é muita coisa, né? Ele é extenso. Porém, nós que já trabalhamos com concurso, eu que já sou concursada, né, que já fui concurseira, sou analista analista do Ministério Público, nós já temos uma noção do que mais cai e do que não cai, né? A gente não fica perdendo tempo com coisas que normalmente não caem. Então, por exemplo, aqui, Constituição, princípios fundamentais, que é o artigo 1º ao 4º da Constituição. É uma questão que cai. Princípios constitucionais, você tem que saber os macetes, soci diva plu, tem que saber que tem princípios internacionais no artigo 4º. E nisso, você já mata o conteúdo dos 2 editais, porque princípios fundamentais vai estar tanto no edital do técnico judiciário
como do analista. A mesma coisa, aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais, saber quais são os efeitos da norma, que ela tem aplicação imediata, ela pode ter aplicação limitada e ela pode ter aplicação contida. Isso você tem que saber para ir para a prova. Professora, mas eu preciso ler um livro sobre isso? Eu preciso ler um José Afonso da Silva, que é um constitucionalista, sobre isso? Não precisa. Você precisa saber só o que eles pedem. Você precisa saber, pelo menos, responder uma questão básica sobre esse assunto. Se você consegue já me falar se aquela norma que eu te der, ela é de aplicabilidade limitada, contida e plena, ok, você já consegue acertar uma questão. Depois, vem dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição, pessoal, para quem nunca estudou constitucional, já se prepare. Artigo 5º da Constituição cai em todos os concursos. Não tem concurso que não cai artigo 5º da Constituição, tá? Então, se você está estudando para concurso, o artigo 5º você já tem que saber decor salteado. E o importante não é só saber o artigo 5º decor salteado, é saber o que mais cai do artigo 5º, para você não perder tempo. Concurso público é uma estratégia. Você tem que ter estratégia para isso. E saber o que mais cai vai te ajudar a passar na frente de outras pessoas que vão ficar estudando todo o edital. Tá? Porque, claro, o edital é longo, ele é cansativo. Então, o que faz com que nós, aprovados em concursos, sejamos aprovados e tem pessoas que estudam e não seja aprovado? Porque a gente cria as estratégias, faz com que isso vire uma forma mais prática de passar no concurso, ok? Então, dos direitos e garantias fundamentais, aqui, ó, deixa eu até riscar para vocês verem. Deixa eu ir aqui para riscar para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Dos direitos e garantias fundamentais, pessoal, e depois ele vem e fala 2 pontos, dos direitos e deveres individuais e coletivos, única coisa que isso aqui está querendo dizer é artigo 5º da Constituição, é isso. É o artigo 5º da Constituição. Eu preciso ir lá no livro estudar o que é os direitos e garantias fundamentais? Não preciso, eu preciso ler o artigo 5º da Constituição, ok? Então, tem coisa que sim, você vai ler uma apostilinha, você vai ver o que o professor diz com mais detalhe, e tem coisas que você vai ler a letra seca da Constituição e já vai te bastar para acertar a questão, ok? Então, ele vai depois entrar na organização, não, ele vai entrar primeiro nos direitos sociais, artigo 6º da Constituição, ele vai para os direitos da nacionalidade, então ele vai pular uma parte da Constituição, fique esperto com isso, pessoal. Tem gente que quer estudar por conta e começa a ler a Constituição do artigo 1º até 200 e pouco. E, além de perder tempo, né, ainda vai estudar muita coisa que nunca vai cair, ok? Que não vai cair. Por exemplo, aqui, esse edital especificamente do técnico judiciário, ele está trazendo do artigo 5º ao 6º da Constituição e ele está pulando os artigos 7º, 8º, 9º e assim por diante. Aí ele volta com os direitos sociais lá dos direitos da nacionalidade, lá no artigo 11. Aí ele vai para dos direitos políticos, depois ele vai para a organização do Estado. Essa parte de organização do Estado é importante você se atentar, porque a Constituição traz ela lá para o artigo 21, 22, 23, e ela vai explicar, aqui, do mesmo jeito que o edital fala, ela vai explicar quais são as competências, tanto administrativas como legislativas da União, vai explicar quais são as dos estados, vai explicar quais são as dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios, porque para quem não sabe, essa União, Estados, Municípios e Distrito Federal são entes federativos, são os nossos entes federativos no Brasil. No artigo 2º da Constituição, ele fala que todos os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ele fala do poder judiciário, legislativo e executivo. Porém, você vai ter que saber que esses 3 poderes, eles estão ligados aos entes federativos, eles pertencem a algum ente federativo. O poder judiciário, legislativo e executivo, eles têm que estar correlacionados a algum ente federativo, que é a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Então, você tem que ter uma noção de quem é quem, para quando você lê a Constituição, e principalmente chegar nessa parte de organização político-administrativa, saber do que ele está falando. Ah, é competência da União. Mas por que competência da União administrativa? Porque ela está agindo em nome do Executivo.
que o executivo, o que ele faz no Brasil? Ele administra, ele é a parte administrativa do Brasil. A União agora está agindo de forma do legislativo, ela está legislando, a competência dela é legislativa. Então quem está agindo aqui é o poder legislativo da União, ou o poder legislativo dos estados, e assim por diante. Então é importante você saber que constitucional não dá somente para ler a Constituição sem saber um pouquinho de quem é quem, né? A gente precisa identificar as pessoas ali, ok? Então fique esperto com isso também, viu, pessoal? E aí o edital vai passar pela administração pública, artigo 37 aqui, ó. Esse é a administração pública, ele vai pular para o artigo 37 da Constituição, que é uma parte importantíssima para quem quer ser servidor público. Porque se você quer ser servidor público, o mínimo que você tem que saber é o que é a administração pública. É para quem você quer entrar na administração pública, você quer trabalhar para ela. Então, você tem que saber o artigo 37 da Constituição. E, em seguida, a Constituição e o edital aqui vai pedir sobre servidores públicos, que é exatamente o que você quer ser. A partir do momento que você passar no concurso, for chamado, você vai se tornar servidor público. Então, nesse caso, você precisa saber o que é servidor público, e por isso que o concurso cobra. Pessoal, o artigo 37 da Constituição, administração pública, e essa parte de servidores públicos despenca em concurso, sempre cai. E ainda mais porque agora no modo de dizer, né, mas em 2019 teve uma PEC, né, nós tivemos uma emenda constitucional que alterou uma parte sobre a previdência do servidor público. Então, isso está caindo muito em concurso. Quando tem alteração, a Constituição não se altera quase, né? Ela é uma Constituição que não fica mudando, ela é uma Constituição rígida. Então, quando ela muda, ela vai cair no concurso. Obviamente, porque eles vão pegar a pessoa que pegou uma Constituição antiga e que não leu a mudança e vão tentar fazer uma pegadinha com isso. Então, você que está estudando recentemente tem que lembrar de pegar uma Constituição atualizada. Se você não quiser comprar uma Constituição nova, você vai no site do Planalto, digita no Google Planalto Constituição Federal e pega lá a Constituição atualizada, ok? Tome cuidado com isso. Depois o edital vai entrar na parte da organização dos poderes e vai falar exatamente do poder executivo, vai falar quais são as atribuições e responsabilidades do presidente da República, vai falar do poder legislativo, o Congresso Nacional e atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e Senado Federal, do processo legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, do poder judiciário e o poder... Deixa eu sair daqui. E o poder judiciário, pessoal, obviamente é um pedacinho que você vai ter que focar mais. Por quê? Porque você está querendo entrar no Poder Judiciário. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, pertence à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma parte do Poder Judiciário. Ela faz parte do Poder Judiciário. Ela está lá no artigo 109 da Constituição como um dos órgãos do Poder Judiciário. Então, você tem que se atentar a isso, ok? Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que ficar esperto que o Poder Judiciário cai muito. E daí vai entrar o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Organização e Competência, Superior Tribunal de Justiça, que vai ser exatamente o órgão que você vai se localizar, né? Nos tribunais e juízes do trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Organização e Competência. Tome cuidado, porque se você for estudar por conta, você tem que tomar cuidado, porque lá na parte de justiça do Poder Judiciário, você vai encontrar a Justiça Federal, que é o artigo 109, você vai encontrar a Justiça Comum, você vai encontrar o Ministério Público, e você tem que tomar cuidado para lembrar que você está prestando um concurso para a Justiça do Trabalho. Então, você tem que focar no que ele pede aqui no edital. Ah, professora, mas eu não posso ler sobre todos os órgãos do Poder Judiciário que estão no artigo 92? Não adianta, não vai fazer nenhuma diferença para você nesse momento. Porque você vai estudar sobre a Justiça Federal, sendo que você não está prestando para a Justiça Federal nesse momento, o edital aqui está aberto. Se você vai prestar para esse concurso específico, estude o que está no edital desse concurso específico. Use como um mapa. Ok, pessoal? Foque nisso que vai dar certo. E aí, nós vamos ver rapidinho sobre o analista judiciário. Como eu já adiantei para vocês, o edital é muito parecido.
O edital aqui é um pouquinho maior, né? Eles trouxeram um pouquinho mais. E eu já quero começar falando do Poder Judiciário, porque eu acabei de falar para vocês, não precisa estudar tudo que está no artigo 92, que é o Poder Judiciário. Você precisa focar na Justiça do Trabalho, porque era isso que estava pedindo para técnico, ok? Quando a gente vai para o edital de analista judiciário, olha aqui embaixo, eu vou colocar aqui para vocês olharem o que fala lá no final do edital. O do analista judiciário, ele fala igualzinho na parte do Poder Judiciário, que é o artigo 92 da Constituição, ele fala do Supremo Tribunal Federal, ele fala do Conselho Nacional de Justiça, ele fala da competência, ele fala do Superior Tribunal de Justiça, o que já não estava no outro, ele fala do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Conselho Superior do Trabalho e Organização e Competência. Ok. Aí, nós vamos começar lá... Deixa eu já sair, voltar aqui na tela. Peraí, pessoal. E aí, nós vamos voltar lá. Olhe lá. Ele vai abordar as mesmas coisas aqui em cima, tá vendo? A Constituição, princípios fundamentais, é o artigo 1º ao 4º da Constituição. Nós já falamos sobre isso. Ele vai para a aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Falamos também no técnico que você tem que saber. Só que aqui ele vai um pouquinho além. Ele fala da vigência e eficácia das normas. Ele vai um pouquinho além. Então, perceba que o edital de analista, ele aborda os mesmos temas, só que um pouquinho mais profundo. O que muda aqui é a profundidade do que eles cobram, ok? Aí vai para os dos direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º da Constituição. Vai falar dos direitos sociais, que é o artigo 6º, a nacionalidade, os direitos políticos, a organização do Estado, e assim vai continuar. Daí ele vai pular para a administração pública, disposições gerais, dos servidores públicos, da organização dos poderes, do poder executivo, das atribuições e responsabilidades do presidente, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional e assim por diante. O que eu preciso falar aqui para vocês, pessoal? Que o edital é muito semelhante em constitucional, muito. Só que eu tenho certeza que as questões vão ser mais difíceis, as de analista. Por quê? Eles vão pedir uma profundidade de assunto. O que para técnico vai ser um pouquinho mais raso, o que eu comentei com vocês, de ler o artigo, saber só o que é, ler uma apostila, assistir a aula do professor, já vai bastar. Para analista, vai ser um pouquinho mais profundo, eles vão pedir questões um pouquinho mais específicas e até questões jurisprudenciais, ou seja, questões que vão falar sobre a jurisprudência do STF e do STJ, assuntos mais pacificados. É o normal a FGV cobrar em prova de analista judiciário, ok? Porque é um cargo de nível superior, então se entende que precisa cobrar um pouquinho mais de conhecimento nessa área, ok? E aí, pessoal, eu trouxe uma questão para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, para ver como que é cobrado isso nas provas. Essa questão foi da última prova que teve no TRT 13. O TRT 13 aplicou faz tempo, foi em 2014, a última prova do TRT 13, mas eu trouxe uma questãozinha que não cai fora de moda, né? Porque artigo 5º da Constituição sempre cai. Como eu disse, é uma questão para todos os concursos, ok? Vamos dar uma olhada como que é cobrado o artigo 5º? Olha lá. Descreve o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. É exatamente isso que fala o caput do artigo 5º. O que está escrito aqui, na pergunta, é o que fala o caput do artigo 5º. Aí ele vai trazer vários incisos do artigo 5º nas respostas e vai falar para você se está correto ou não, ok? Ele quer a alternativa correta. Vamos dar uma olhada. Alternativa A. O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas sempre serão invioláveis. Não, pessoal. Você que já estudou um pouquinho do artigo 5º, você sabe que a Constituição prevê que o sigilo da correspondência e as comunicações telegráficas serão invioláveis, salvo em alguns casos.
Quando aqui fala sempre serão invioláveis, ela retira o salvo, em alguns casos, os casos que a Constituição prevê. Então, ela acaba transformando a alternativa em errada, ok? Essa alternativa A está incorreta. Alternativa B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sempre indenizando o proprietário do bem. Pessoal, novamente, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode sim usar de propriedade particular. O artigo 5º prevê isso. Só que não é sempre que vai indenizar o proprietário do bem. É se houver dano. A Constituição fala que se resultar em dano. Então, esse sempre aqui também vai deixar a alternativa incorreta. Alternativa C. É possível a existência de juízo ou tribunal de exceção? Não. Essa alternativa está absolutamente incorreta. Porque não é possível no Brasil, a Constituição fala não haverá juízo ou tribunal de exceção. A Constituição fala não haverá juízo ou tribunal de exceção, ok? Alternativa D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. A letra D estava indo bonitinha enquanto falava a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Isso estava correto. Só que o racismo é sujeito à pena de reclusão e não de detenção. Pena de reclusão, ok? Isso transformou a alternativa em errada. Alternativa E. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Exatamente isso. Os crimes contra a ordem constitucional de ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis, ok? Em aula, ou quando você estudar a Constituição, você vai saber quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, tá? A Constituição traz somente racismo e ação de grupos armados como imprescritíveis. Porém, ela traz inafiançáveis o racismo, ação de grupos armados e também o TTTH, tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os hediondos. Então, isso é bom você dar uma olhadinha, porque isso sempre cai em concurso. Ok, pessoal? Então, fique esperto. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Mas, né, como não poderia ser só isso, eu também queria falar para vocês que nós estamos com o curso aberto para esse edital, né? Então, nós temos o curso aberto para esse edital do TRT 13 da Paraíba. Vai ter o Gabaritando Técnico Judiciário Administrativo, com teoria e questões, e o Gabaritando Analista Judiciário Administrativo, com teorias e questões, ok, pessoal? E as vantagens do curso são acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas e material em PDF. E mais, vai ter de bônus cadernos e questões e redações corrigidas, 2 redações corrigidas. Aí tá os valores para vocês darem uma olhadinha, o de analista e o de técnico, e o telefone também para entrar em contato. Pessoal, saibam que nós estaremos, deixa eu tirar, né, eu daqui. Saiba que nós estaremos juntos nessa caminhada para sua aprovação e lembrem-se, pessoal, passar em concurso é uma questão de focar e de seguir adiante. Não desista, pessoal, não desista. Ser concursado é uma coisa que vale muito a pena, mas para isso tem um sofrimento nesse caminho, que é estudar para o concurso. Mas é tão gratificante quando sai seu nome no Diário Oficial que nada paga, pode ficar tranquilo. Então, se esforce, estude e siga adiante, ok, pessoal? Aguardo vocês no curso, espero que tenha dado para ter uma noção do que é o direito constitucional nesses 2 cursos e aguardo vocês. Até mais, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal!